Salve Maria, meu nome é Wellington, sejam bem-vindos ao curso A História da Companhia de Jesus. Nós estamos na segunda aula. Na primeira aula nós tratamos sobre a introdução, onde nós falamos um pouco sobre aquilo que nós vamos tratar no curso. E hoje nós vamos falar sobre Santo Inácio, a sua infância e juventude. Santo Inácio, guerreiro e herói. Por isso, queria te convidar a se inscrever no nosso canal, acompanhar as nossas redes sociais. Nós temos muito material importante para que nós possamos acompanhar. Então vamos lá, vamos dar início a essa segunda aula. Como eu disse, Inácio, guerreiro e herói. Nós vamos começar então falando sobre Santo Inácio, do seu nascimento, e até um pouco antes da sua conversão. E na próxima aula, nós trataremos mais a fundo sobre a conversão de Santo Inácio. Os pais de Santo Inácio eram Dom Beltrão de Loyola e Dona Marina de Balda. Aqui nos nomes, tinham vários outros nomes, mas vamos aqui simplificar. Santo Inácio nasceu em 1491, no Castelo de Loyola. Ele era o 11º filho do casal. Dom Beltrão e Dona Marina tiveram antes 7 homens e 3 meninas. Então, Santo Inácio era o 8º filho, homem, o 11º do casal. Dona Marina, quando Santo Inácio nasceu ali no Castelo de Loyola, olhou para o céu e disse: tomara que esse nosso filho não queira ser tão guerreiro como os outros irmãos e queira estudar e ficar aqui próximo de nós. E o seu marido, Dom Beltrão, disse a ela: oxalá que este tenha gosto pelo estudo. Nós vamos ver nessa aula que o Santo Inácio, não começou com tanto gosto assim pelo estudo, mas depois já de convertido, depois de muitos anos, fundou a Companhia de Jesus, vários e vários colégios, como nós vimos na introdução, mais de 700 instituições, tanto de colégio quanto de seminário. Uma coisa interessante que Santo Inácio, no seu batismo na igreja de São Sebastião, ele foi batizado com o nome de Ínigo. Então, no seu batismo era Ínigo, mas logo depois já mudaram o nome de Ínigo para Inácio. E a sua mãe, Dona Marina, já pôde perceber ali na infância de Inácio que ele era um menino muito espoleta, vamos dizer assim. E já estava ali brincando de batalhas, de guerras, escutando história da sua família sobre as guerras, como guerrear, e ele já sentia ali o desejo no coração de ser um grande guerreiro. Então a sua mãe, Dona Marina, já percebeu ali desde da pequena infância do menino Inácio, que é aquele desejo que ela tinha no seu nascimento, de que ele fosse um estudioso e ficasse em casa, provavelmente não daria certo. O seu tio, o tio de Inácio, era o Duque de Nájera. E ele gostava muito de Inácio, tinha realmente por ele um amor paternal. Gostava ali das brincadeiras, dos arrebatamentos, da altivez. E ele gostava de tudo isso, de ver Inácio daquela forma, e o tratava com muito carinho. E um dia, esse tio de Santo Inácio disse a ele: bravo, rapaz, a história militar da Espanha há de registrar um dia o seu nome. E nós vamos ver que foi isso realmente que aconteceu. Santo Inácio foi um grande guerreiro, um grande herói da Espanha e ficou realmente gravado na história desse país. Sua mãe, Dona Marina, infelizmente morreu quando Inácio ainda era muito jovenzinho.
né? Então ela não viu aí Inácio maior, crescido aí como guerreiro, como herói, e depois até mesmo, né, vivendo como um santo. Jovenzinho, ainda Inácio jovenzinho, a sua mãe morreu e Santo Inácio foi morar com a sua tia, Dona Maria de Guevara, que morava perto de Ávila. E Dona Maria educou Santo Inácio como fosse seu filho, né? E alguns anos mais tarde, o Duque de Nájera, né, que é o seu tio, que era um grande na corte da Espanha, chamou Inácio para ir morar com ele, para que ele entrasse na escola dos pajens do rei. Então, Inácio foi ali ser pajem, né, do rei Fernando, católico. E o rei se encantou muito com aquele jovem Inácio, pela sua beleza e pela sua forma de cativar as pessoas. Mas isso já trouxe um problema na vida de Inácio, né? Esse carinho tanto do seu tio, que era grande na corte, de um rei, né, o Fernando católico, que era chamado católico, né, fez com que Inácio crescesse nele uma vaidade, né? Mas aí ele soube trabalhar, né, nessa situação com uma forma de fazer com que os seus sentimentos, a delicadeza, e que todos ali gostassem dele, até mesmo aqueles que tinham inveja de Inácio, né, ele conseguia fazer com que essas pessoas gostassem dele. Inácio, né, que era muito bem visto na corte, vivia na corte, tinha um grande carinho por uma princesa. Então, o coração de Inácio, né, estava ali voltado pelaquela bela princesa. Inácio também, um belo jovem, mas ele não esperava realmente que esse amor pudesse dar em um casamento, né, por ele, apesar de, né, viver ali na corte, né, por ele não ter vamos dizer assim, um sangue real, né? Então, ele se limitava a usar as cores, né, daquela princesa que ele tanto gostava, que era um costume da corte onde Inácio morava, de usar as cores daquela princesa. E durante todo, né, esse processo, Carlos V tinha sucedido a Fernando Católico. Então, Fernando Católico, né, havia morrido e Carlos V tinha sucedido a ele. E a guerra estava começando ali em volta de toda a Espanha, nas províncias, né, ali ao redor onde Inácio estava. E o Duque de Nájera, tio de Inácio, que se chama Dom Antônio Manrique, comandava esses exércitos, né, que estavam aí em guerra. E um dia, Inácio estava ali no castelo e recebeu notícias do exército de Nápoles. E a notícia era que os irmãos de Inácio estavam tendo grandes feitos na batalha, na guerra. E aquilo entristeceu o coração de Inácio, daquele jovem. E ele foi até o seu tio e pediu para que o seu tio pudesse dar a ele, né, um exército ali, para que ele também pudesse guerrear, né, para que ele tivesse homens a que ele pudesse comandar. E assim, né, ele desejava ir para a guerra para depois voltar e falar com a princesa, mostrar os seus feitos. E ele dizia que queria ser um cavaleiro e que não voltaria enquanto não conquistasse a vitória. E o seu tio, o Duque de Nájera, deu a ele, então, homens, né, que estavam ali às ordens de Inácio, né, e Inácio abandona então a corte e vai guerrear. Aqui, Inácio já tem 26 anos. Então nós vemos aí que esse jovem, né,
com temperamento forte, um temperamento colérico, e até é interessante de dizer isso, que depois nós vamos ver no final da vida de Santo Inácio, né, vão falar sobre o temperamento dele, que ele era um fleumático melancólico. Vou voltar. Nossa, fugiu o nome. Essa marca corte. Vou voltar. Fugiu o nome melancólico. Devia ter ficado só com fleumático. Esse jovem com 26 anos que já tinha um temperamento muito forte, né? Um temperamento colérico. E é muito interessante falar sobre isso, porque depois nós vamos ver no final da vida de Santo Inácio, que ele era reconhecido com um temperamento fleumático melancólico, né? Que durante todos os anos que ele passou ao lado aí de Jesus, o Senhor foi moldando, né, o seu temperamento. Então, eles vão, Santo Inácio com seus soldados, vão em batalha, né? Eles vão colocar aí, né, tudo aquilo que Inácio aprendeu nesses anos em prática. Então, eles vão e eles chegam, né, até Biscaia, uma região ali da Espanha, e vendo aquele lugar cercado, Santo Inácio é o primeiro a subir ao assalto e toma a praça no meio dos aplausos do exército. Então, ele olha ali para os seus soldados, encoraja os seus soldados e ele vai à frente, né? E consegue tomar, né, aquela cidade, e todos ficam encantados com o forte Inácio. E essa glória não basta a ele, né? A cidade foi entregue ali à pilhagem, né? E todo o saque foi dado ao jovem capitão. Mas o que ele fez? Ele pegou para ele? Não. Ele deu tudo para os seus soldados. Ele não quis ficar com nada. E ele gostava, sim, né? Tinha um pouco de vaidade ali nele. Gostava dos elogios que recebia, mas no seu coração ele estava ali preocupado em escrever uma poesia e mandar, né, entregar para aquela princesa, porque ele tanto gostava. E os soldados, vendo esse gesto dele, né, de coragem e também de desprendimento, de deixar tudo para eles, tem um carinho ainda muito maior pelo jovem Inácio. Dom Antônio Manrique, que já era vice-rei de Navarra, ele ia ser coroado, né, vice-rei, e precisava ir, né, para ser coroado. Inácio segue, né, com seus soldados, mas não leva muito tempo e chega uma notícia que Dom André de Foix, que é o conde de Esparra, marchava sobre a Espanha, à frente de um corpo de exército considerável. Então, né, o duque de Nájera, que é o Dom Antônio Manrique, né, estava ali para ser coroado vice-rei, mas veio o exército francês querendo tomar também a Espanha. Então, o que o tio de Inácio faz? Vai procurar ajuda e deixa um exército ali para que Inácio tome conta dele. Então ali Inácio é incumbido de uma grande responsabilidade. Ali na cidade de Pamplona, né, Inácio assume essa responsabilidade. E os franceses vêm, né, para atacar a cidade de Pamplona. O nobre Inácio, né, de Loyola, nessa cidade, vai praticar um ato heróico, né, que nós vamos ver agora. Nessas condições, o nosso herói poderia esperar que a guarnição, quase inteiramente composta de soldados e oficiais navarros, o seguiria, né, no primeiro ataque aos franceses. Poderia também contar com as tropas que Dom Antônio Manrique fora buscar, o seu tio.
E não seria de recear que todas as populações fossem com alegria ao encontro dos franceses e os acolhessem como libertadores? Além deles, Santo Inácio está ali com o exército reduzido, marcha contra eles na cidade de Pamplona, um grande exército francês. As pessoas daquela cidade, elas estavam querendo que os franceses realmente dominassem. Então era uma situação muito complicada. E Inácio ali pensava sobre tudo isso para ver como que ele ia resolver essa situação. Inácio percebeu tudo isso e sabia que em casos de ataque, antes da chegada do vice-rei, seria impossível vencer. Mas sabia também que lhe seria possível morrer combatendo e tinha aceitado a morte, prometendo vender caro a vida. Aqui é algo muito importante, porque nós vemos Inácio querendo dar a sua vida ali por um rei, por um reinado, e depois nós vamos ver, depois da conversão de Inácio, o tanto que ele se dedicou, quanto que ele entregou a sua vida por Cristo. E é por isso que é importante nós percebemos, né, no início dessa história de Santo Inácio, que tudo aquilo que acontece com ele aqui, quando nós vimos no caso de sua mãe, que queria que ele fosse um estudioso, e ele foi ser estudioso mais tarde. Aqui, ele está disposto a dar a sua vida por um rei terreno, mas depois ele vai estar disposto a dar a sua vida pelo Cristo Rei, pelo verdadeiro Rei, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no dia 18 de maio, véspera de Pentecoste, os soldados franceses cercaram Pamplona, que ainda não tinha recebido, né, os reforços que o tio de Inácio tinha ido buscar. Os oficiais da guarnição uniram-se aos habitantes da cidade e todos a uma voz pediram a rendição da praça, nas condições impostas pelo chefe do exército francês. Então Inácio ali tinha falado que ia proteger aquele lugar, mas as pessoas daquele lugar não estavam preocupadas. Nós vemos também muito isso hoje, né? Muitas vezes nós queremos proteger familiares, amigos, pessoas à nossa volta que não querem ser protegidos. Mas ali Inácio foi corajoso. Como ele disse que ia proteger aquele lugar, ele foi até o final. As pessoas da cidade, junto com os soldados navarros, gritavam: Henrique de Albret é o nosso legítimo rei. Então eles queriam ser realmente dominados pelo rei francês. E diziam: não queremos defesa, abramos as portas ao conde de Esparra. Né? Eles já queriam ali se render. E diziam: viva o rei de Navarra, viva o exército francês. Então eles já estavam totalmente entregues, né? E quanto que nós vemos isso hoje, né? Fazendo um paralelo, as pessoas estão entregues. As pessoas não querem realmente ser protegidas, nem que lutem por ela. Né? Dizem: viva o mundo, viva o príncipe desse mundo. Né? Quantas vezes nós vemos aí amigos, familiares, nós vemos nas mídias sociais que as pessoas não querem a verdade, não querem ser protegidas de um mal ou alguma coisa assim. Não aqui entrando no mérito se o rei francês era bom ou mal, mas que realmente as pessoas estavam entregues. O governador da cidadela propõe também evacuação imediata. Inácio de Loyola é o único de opinião contrária. Só ele se opõe, em nome da honra. E nós vamos ver essa parte também em nome da honra, que quando Inácio é perseguido e ele vai até a igreja e se defende, porque ele diz que a honra é algo muito importante. Então, aqui nós vemos isso que vai acontecendo aqui na vida de Inácio antes da sua conversão, que depois lá na frente, né, nós vamos ver tudo isso com a graça de Deus.
em nome do soberano, entregar a praça ao inimigo. Fala ao povo e aos soldados. Ele censura os oficiais a sua fraqueza. Quer fazer-lhes compreender que podem esperar severidade do rei e da indignação de Carlos V. E esses esforços são vãos. Aquela voz amada aparece desconhecida de todos. O silêncio responde ao entusiasmo. Ninguém se quer opor à entrada dos franceses. O nobre Inácio tem a dor de ver abrirem as portas para os soldados franceses, que ele prometera defender até a morte. Então, quantas vezes nós também vemos, né, com tristeza as pessoas que estão à nossa volta, os nossos familiares, nossos filhos, deixando que o mal entre. E ali Inácio vai dizer que ele se comprometera a defender até a morte. Ali era um lugar, uma região. Mas depois Inácio também, nos seus exercícios espirituais, vai nos ajudar a defender a morada da nossa alma e não deixar que nenhum mal entre na nossa alma. Então Inácio se retira para a cidadela e é ali que ele espera o inimigo. E lhe provará que há pelo menos um homem de coração na guarnição desta fortaleza. Nós vemos, olha quanto isso é importante. Quantas vezes nós seguimos os outros. Tá todo mundo largando a mão, eu vou largar a mão também. Inácio não. E aqui nós estamos vendo um homem, um guerreiro, um herói que ainda não era convertido. Mas nós vemos que há muitas coisas boas nele já. Essa coragem, essa vontade de fazer a coisa certa. Mas o governador quer parlamentar e vai descer à cidade com seus mais antigos oficiais. Inácio teme as condições do vencedor, quer conhecê-las e acompanha os oficiais. André Foix, que é o conde de Esparra, propõe uma entrega vergonhosa, que o governador está disposto a assinar. Inácio encara altivamente os dois e, dirigindo-se aos oficiais que estavam à distância, ele diz: Senhores, se me deixarem só na defesa da cidadela, eu irei defendê-la até a última gota do meu sangue. A história não dirá à posteridade que entrego a minha espada antes de tirá-la da baía. Quem de vós me seguirá nesse caminho de honra? Olha só, aqui Santo Inácio, mais uma vez dando mostra, lá na companhia de Jesus. Quantos homens que o seguiram por verem que ele estava buscando a coisa certa, buscando a verdade, buscando a Deus. E o seguiram, e a companhia de Jesus foi algo maravilhoso. E a companhia de Jesus trouxe tantos e tantos santos. A companhia de Jesus que veio até o Brasil e ajudou aqui a nossa educação, a nossa colonização, veio nos trazer Cristo, a terra de Santa Cruz. Então, olha antes e o depois da vida de Inácio. O quanto que nós temos que aprender com esse grande homem. E alguns valorosos oficiais dizem: eu, meu valente comandante. Aqui ele já é reconhecido como um comandante valente, como também foi um comandante valente da Companhia de Jesus. Pois bem, não nos entreguemos, subamos a cidadela e saibamos morrer como valentes. Viva o imperador Carlos V. Esse homem que fez tudo isso por um imperador, imagina o que ele vai fazer depois por Jesus. Aqui ele diz: viva o imperador Carlos V. Depois ele vai dizer: viva Cristo Rei. Mesmo que ele não tenha dito essas palavras, mas com a vida dele, ele disse: viva Cristo Rei. E ali seus soldados o seguiram.
Olha só que algo maravilhoso. Então, eles foram até a fortaleza e, não tendo ali nenhum sacerdote, ele pede um fidalgo, um dos seus irmãos de armas, que o ouça a confissão e confessa os seus pecados, aquele guerreiro com o verdadeiro sentimento de humildade, porque ele sabe que pode estar morto daí a algumas horas. Embora Inácio ainda não tinha se convertido, mas olha que coisa impressionante, até para os nossos dias atuais. Esse homem, ainda não convertido, se preocupava com a confissão. E nós vemos quantos e quantos católicos, né, que se dizem católicos e hoje não estão mais nem aí para a confissão. Ele sabia que a qualquer momento ele poderia morrer. E o que nós precisamos fazer? Nós sabemos também que a qualquer momento nós podemos morrer por qualquer situação. E por isso, ainda sem se converter, Santo Inácio já está nos ensinando. E aquele homem ainda não convertido, podemos dizer que já está numa altura maior do que muitos de nós que nos dizemos convertidos. E a artilharia francesa vem com toda a força, mas a coragem de Inácio não se quebrantava. Os inimigos continuam a cair sob seus golpes. Então, ele está numa guerra, né? Então ele consegue derrotar vários e vários franceses. O chefe, olha só que impressionante. Os chefes do exército francês admiravam a valentia e habilidade do jovem oficial, que por si vale uma companhia de velhos guerreiros, e sentem que ele não seja dos seus. Então, né, o outro lado já estava, nossa, mas esse homem é muito bom, eu queria que ele estivesse aqui do nosso lado, né? Mas ele não está aqui do nosso lado. Né? Já o viam ali como um grande guerreiro, como, né, um herói, né? E um só homem valia mais que uma companhia inteira. E esse homem depois vai fundar uma companhia que é a Companhia de Jesus, que onde vai ter muitos e muitos soldados de Jesus, como São Francisco Xavier, como São José de Anchieta e muitos outros. Mas nosso herói é abatido. Um laço de muralha, uma lasca de pedra, fere Inácio na perna esquerda. E ao mesmo tempo, uma bala de canhão, lançada contra a muralha oposta, ricocheteia e quebra-lhe a perna direita. Os soldados, desanimados com a perda do seu chefe, depõem as suas armas e entregam a fortaleza aos vencedores. Então, ali, no meio da batalha, cai um pedaço, né, de uma muralha numa perna, na outra uma bala de canhão quebra a sua perna e ele cai, mas cai como um herói. Inácio é transportado ao quartel-general dos franceses e ali é tratado como herói, prodigalizando todos os maiores cuidados. O conde de Sparra manda-lhe pedir a honra de lhe apertar a mão. Então aquele que era o seu inimigo agora pede a honra de apertar a mão de Santo Inácio e de felicitá-lo pelo seu nobre procedimento e altos feitos. André Foix, né, que é o conde de Sparra, foi ao encontro dele e disse a Inácio: Vossa Excelência é livre e não ficará aqui por muito tempo, até que possa ser transportado para a sua casa, pela sua família, e ser ali tratado pelos seus familiares. Mas aí, aquele que era inimigo, olha quem vai dizer: entretanto, aceite minha amizade e honre-me com a sua. Santo Inácio ali, como um cavaleiro, realmente aceita essa amizade e faz um pedido ao conde de Sparra que ele vá avisar o seu tio, né, que o conde de Sparra é o senhor da cidadela, é o senhor da fortaleza,
e que Inácio está ali com ele, né? Aí para que o seu tio soubesse que ele foi até o último momento. E o conde de Sparra vai dizer para ele não só como que você se entregou, que você foi até o final, mas que você foi até o final como um verdadeiro herói. E depois de alguns dias, quando Inácio já estava um pouco melhor para ser transportado, o conde de Sparra vai até ele e diz que, com grande pesar, né, com grande tristeza, que ele está mandando Inácio de volta para sua família. E o conde vai dizer assim, o conde de Sparra: confesso que esta separação me é penosa e faço votos para que nossas espadas não mais tenham que se cruzar. Aí os dois cavaleiros se abraçam e Inácio foi colocado alguns instantes depois numa liteira e levado ao castelo de Loyola, pouco distante de Pamplona. Então nós vemos, né, aqui, antes da conversão de Santo Inácio, mas que tem tanta riqueza, tem tanta coisa que nós precisamos aprender. Podemos dizer aqui que Inácio tinha as virtudes, mas pela coisa errada. Tinha o meio certo para um fim, podemos dizer, né, que não era o ideal. Mas na próxima aula nós vamos ver a conversão desse grande santo e vamos poder perceber o quanto que tudo isso Jesus vai transformando na vida de Inácio, em Santo Inácio, nesse grande homem que foi o criador da companhia, o fundador da companhia de Jesus. Esse bem tão maravilhoso para a nossa igreja. Então, continue conosco. Daqui uns dias nós teremos a nossa próxima aula e nos acompanhe, compartilhe esse vídeo, faça os seus comentários, tire as suas dúvidas e nos vemos na próxima aula. Santo Inácio, rogai por nós. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei.